Computador, então tá. Bora lá então, gurizada. Aula pré-prova para nós, pro Enem 2025. Vamos dali, tá, gurizada? Qual foi a minha ideia dentro desse pré-prova aqui com vocês? Eu acredito que ao longo dessa semana vocês tiveram inúmeros pré-provas, então com fórmula vocês já devem estar mais de que saco cheio de usarem fórmulas aí nas questões que venham a fazer e que estão fazendo ao longo dessa semana. Então eu resolvi o meu pré-prova, eu peguei o Enem PPL 2024, porque o Enem PPL? Porque o Enem PPL é sempre uma base para o nosso Enem do ano seguinte. Eu peguei o Enem PPL e dentro do Enem PPL eu escolhi algumas questões que são questões apostas minhas aqui para vocês. E aí, dentro das questões, caso vocês tenham alguma dúvida, obviamente vocês devem mandar aí no chat e a gente comenta elas uma por uma aí. Então, sem enrolaçada, porque a gente já atrasou bastante aí a nossa aula para o início hoje, falo com vocês, questão de número um Enem PPL 2024. A opção que oferece o maior desconto e o percentual desse desconto é. Então ele fala para nós, num dia de promoção, o supermercado propõe, né? Propõe para nós o quê? Ele propõe um desconto em um produto e mantendo fixo o preço da unidade. Apresenta ao consumidor as seguintes propostas. Então, quando ele fala que ele mantém o preço fixo da unidade, é que significa que eu tenho o valor original, entre aspas, aqui. Opção um, pague 8 e leve 9 unidades. Opção 2, leve 8 e pague 7 unidades. Um consumidor quer escolher a opção que lhe oferece o maior desconto percentual aqui. Qual é a opção que ele deve escolher? Galera, essa é uma típica questão de regra de três, aonde nós temos que levar em conta a opção um e a opção 2 em separado aqui para vocês, tá? Opção 2 que eu vou fazer ao lado, tá? Na opção um, o que que ele nos diz ali? Ele tá nos colocando na opção um que tu paga 8 e leva 9. Ou seja, o que que ele tá te dizendo aqui nessa questão? Que 9 unidades vão te corresponder a exatamente quem? Aos teus 100%, é o teu produto cheio. Consequentemente, tu estás pagando 8 unidades. O que que isso significa? Significa que tu estás pagando X% desse valor total, daquelas 9 unidades. Multiplicando o cruzado, nós vamos ter então 9x, né? 9x aqui para vocês é igual a 8 vezes 100, que vai me dar 800. Consequentemente, agora eu tenho que o x vai ser exatamente igual a 800 divididos por 9. E aqui é o trabalho braçal que tu vai ter. 800 dividido por 9, isso vai me dar 8, né? 88,8% pelo que eu estou fazendo aqui. Então ele paga, na verdade, 88,8%. O que vai me dar aqui para nós, se nós for pensarmos no desconto que a gente tem aqui, eu tenho que pensar em R$ 100, em 100%, menos os 88,8%. O que vai me dar aqui para nós, né? Um desconto exatamente, né, de, vamos colocar aproximadamente 11,1% de desconto que a gente vai ter na opção um. Já na nossa opção 2, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar aqui, leve 8 unidades. 8 unidades agora é que correspondem a exatamente os teus 100%. Tu quer saber quanto tu pagaria em 7 unidades? Em 7 unidades, por quê? Porque é o que tu estás levando. De novo, multiplica cruzado, então tu vai ter 8x é igual a 700. Consequentemente, o teu x vai ser 700 divididos por 8. E 700 divididos por 8, isso aqui vai te dar
87,5%. Ou seja, tu já percebe que a opção 2 ela te dá um maior desconto. E qual é esse desconto que a opção 2 te dá? É só tu pegar os 100% que tu tinha, né? E retirar o quanto tu estás pagando, que é 87,5%, o que vai te dar 12,5% de desconto. Então a gente vai ficar nesse caso com a opção 2 e a opção 2 te dá um desconto de exatamente 12,5%. Fechamos com a alternativa letra D, Dinamarca. Uma questão de boa, né? Uma questão bem de boa de regra de três, sendo colocada para vocês, o que eu acho bem interessante essa questão aqui e por isso que eu trago ela para vocês. A questão de número 2, eu trouxe ela também porque o Enem tem colocado isso muito para nós, que é essa ideia de lucro sendo colocado. Olha só, qual será o novo preço de venda em real de cada lata de refrigerante? Para reforçar sua renda familiar, uma pessoa inaugurou um estabelecimento que vende refrigerantes. Ela adquiriu um tipo de refrigerante para revenda no primeiro mês de funcionamento do estabelecimento. Foram compradas 20 caixas desse refrigerante, pagando R$ 18 a caixa, com 12 latas cada. Ao final desse mês, obteve R$ 600 de lucro com a venda de todas as latas. No segundo mês, ela compra a mesma quantidade de latas de refrigerante comprada no primeiro mês, pelo mesmo preço, e decide aumentar o preço de venda de cada lata de refrigerante, de modo a aumentar o seu lucro em 360 em relação ao lucro do mês anterior. Qual será o novo preço de venda em real de cada lata do refrigerante? Eu vou fazer de uma forma, gurizada, para vocês entenderem por funções, tá? Mas vocês poderiam pegar qual é o valor de cada lata e essas latas, essas 12 latas, que na verdade foram 240 latas, se ela paga R$ 18, vocês podem pensar, bom, em 240 latas, ela obteve um lucro de 600, tá? Ela vai manter a mesma quantidade de latas. O que que vai acontecer? Vocês concordam que nessa quantidade de latas eu vou ganhar mais R$ 360 em cada uma das latas? Então eu poderia pensar o qual vai ser o aumento. Então eu poderia fazer aqui com vocês um cálculo pensando, tá? Não vai ser o jeito que eu vou resolver, tá? Mas eu pensaria assim, eu tenho R$ 600. Com R$ 600 eu tenho 240 latas, né? Então vocês concordam comigo que isso aqui vai dar, vamos lá, 60 por 24 dá por 6, isso aqui vai me dar 10 e aqui dá 4. Agora isso aqui daria 2,50, pensando que 2,50 é exatamente o valor de é o valor que ele vendia a lata anteriormente. Agora o que que eu vou ter? Acho que eu até vou deixar assim, tá? Agora eu vou ter os R$ 600 mais para vocês aqui os 360 que eu vou ter de lucro, né? O que que isso vai significar? Significa o que que eu tenho que dividir esse cara por 240 essa soma, porque o valor se mantém o mesmo, tá? Só depois vocês têm que se ligar numa coisinha aqui, tá? O que que vai acontecer? Agora eu tenho 600, 960 divididos por quanto? Divididos pelos 240. O que que eu vou ter aqui? Dá para simplificar por 10, então aqui por 2, vamos ver, por 2 isso aqui vai me dar 48, 48 e 12, 48 e 12, isso aqui significa que eu vou ter exatamente R$ 4. Toma cuidado, não é a letra D a tua resposta. Por que que não é a letra D? Porque vocês concordam que antes o lucro dele era de 2,50 por lata, tá? Por lata. Agora o lucro dele é de R$ 4. O que que significa? Lembra que ele tinha exatamente 12 latas. Para tu saber o valor de cada lata, o que que eu teria que fazer? Eu teria que pegar os R$ 18, dividir pelas 12 latas. Se eu dividir esses R$ 18 pelas 12 latas, que era o valor que ele pagava,
Vocês concordam comigo que ele pagava exatamente 18 dividido por 2? Isso aqui vai me dar 1, alguma coisa. Vamos por 6 isso aqui vai me dar 3. 3 por 2 isso aqui vai me dar 1,50. Só que 1,50, esse 2,50 nem precisava calcular, né? Esse 1,50 é exatamente o valor que ele pagava por lata. Só que quer ter um lucro a mais. Vocês concordam que o lucro que ele tinha ele vendia antes a 13,50. Por que 13,50? Porque eu tinha que pegar esses 2,50 e soma. Desculpa, 13,50 não, 13,50 ele vendia a R$ 5, né? Porque eu tenho 2,50 mais 1,50, isso aqui vai me dar R$ 4. R$ 4 era o valor que ele vendia. O que que é esses 4 aqui? Esses 4 é o lucro que ele quer ter em cima de cada lata. Então eu tenho que pegar esses 4, somar 1,50, o que vai dizer que ele vai ter que vender cada lata a 5,50. Eu acho que na hora da prova eu faria dessa forma, tá? Justamente para ter o meu resultado de forma mais rápida. Eu ia fazer por função, mas eu acho que por função vai ficar mais louco para vocês enxergarem esse cálculo aqui. Eu só fui trabalhando por matemática básica, que eu acho muito mais fácil para vocês, que é o que o Enem cobra. Tranquilo, gurizada? Todo mundo foi de boa aqui nessa questão, tá? Todo mundo conseguiu entender qual foi o raciocínio. Então ele vendia, né? Ele vendia a R$ 4 e ele passou a vender a 5,50 essas suas latas de cerveja, que é o que vocês vão fazer depois, quando forem, antes de entrar em férias, naquela festa que vai ter lá no dia 30 de novembro em algum lugar. Eu vou ter uma do curso que eu trabalho, né? Eu vou meter o louco. Ainda mais que o patrão banca tudo para nós lá. Então vamos lá para a questão de número 3. Questão de número 3 é uma questão de projeção ortogonal e toma cuidado. As projeções ortogonais da trajetória realizada pelo ponto M, vista pelo estudante 1 no plano YOZ e pelo estudante 2 no plano XOZ, respectivamente representadas por por aquele balanço ali, tá? O que que ele vai te dizer? Em um curso de desenho artístico, a professora organizou uma oficina prática com 2 estudantes, envolvendo uma atividade de representação visual. A figura representa um balanço constituído de um assento retangular paralelo ao eixo XOY, né, do chão, interligado a uma haste horizontal por cordas de sustentação paralelas entre si e de mesma medida. O ponto M representa a posição de um objeto fixado pela professora no centro do assento. Foi solicitado que o estudante 1 se posicionasse tendo em vista frontal à trajetória pelo ponto M e o estudante 2 tendo em vista a forma lateral. Pronto, acabou, não precisa ler mais nada aqui para vocês. Galera, vocês concordam comigo que um balanço ele vai para frente e para trás? Esse é o nosso movimento que a gente faz. Se tu olhar de frente, aquela pessoa, aqui está o teu assento do balanço, tá? Esse é o assento do teu balanço. Aqui está o ponto M. Nós estamos olhando esse balanço aqui exatamente de frente para vocês, tá certo? Estamos olhando de frente. A pessoa que é o estudante 1, ele está enxergando assim, beleza? Ele está enxergando dessa forma. O que que esse ponto M vai fazer ao se balançar? Vocês concordam que para o estudante 1, ele vai ficar olhando esse movimento, o que é um segmento, nossa, que é um segmento de reta, ou seja, é uma reta, um segmento de reta, porque vai para cima e vai para baixo. Já o estudante 2, o que que ele está fazendo? Ele está olhando, aqui está o balanço, tá, galera? Aqui está o balanço e aqui está o ponto M. O estudante 2, ele está enxergando dessa forma aqui para vocês. Esse ponto M, ele vai fazer para frente. Vou tentar fazer tudo aqui com vocês, todo esse movimento aqui. Ele vai fazer isso aqui. Só que tomam cuidado. Muita gente pensa, e até essa porcaria desse iPad tentou me corrigir, porque o iPad também não está sabendo.
Ele tem que fazer esse movimento aqui, gurizada. E esse movimento aqui, por ser um ponto fixo e pré-determinado, essa corda, ela tem que ter o quê? A mesma distância aqui para você sendo colocada. Ou seja, isso é um raio, tá ligado? Estão entendendo que tem que ser um raio aqui? E isso, para ser um raio, tem que ser um arco de uma circunferência. Então aqui nós temos um segmento de reta e um arco de circunferência, o que vai nos dar a alternativa à letra E. Tomem um cuidado para não colocar dizendo que é uma parábola, porque tem curva de parábola. Galera, quando tu te balança, tu sempre mantém a mesma distância daquele cano que está segurando a tua corda. A não ser que a corda arrebente, né? Mas tu não quer que isso aconteça para tu não ir de cara no chão. Então temos aí arco de uma circunferência e o centro dessa circunferência é o que teria, no caso, a haste. E com isso a gente fecha a alternativa letra E. Tô achando que a questão de projeção ortogonal este ano vai ser uma questão nessa pegada aí de dois planos ele cobrar de vocês. Olha só essa questão. Bah, essa questão eu adoro. Eu adorei quando eu vi essa questão pela primeira vez, porque olha só. A decisão quanto à quantidade a, e ao tipo de apartamentos a comprar foi de. Então vamos lá. Uma incorporadora põe à venda diversos apartamentos de 2 e de 3 quartos. Os de 2 quartos têm varanda e custam 220. Alguns apartamentos de 3 quartos não têm varanda e custam 300 mil. Se tiverem varanda, o preço será 15% maior. A previsão do mercado é de que o imóvel de 2 quartos possam ser revendidos daqui a 12 meses por 5% a mais que o preço pelo qual foram comprados, enquanto apartamentos de 3 quartos poderão ser revendidos por 4% a mais do que o valor pago, independente de terem a varanda. Uma agência imobiliária tem 1 milhão para investir e decidiu comprar algum desses apartamentos. A intenção é revendê-los daqui a 12 meses com o maior lucro possível. Então, o que que ele quer? Ele quer o maior lucro possível. Tá certo, gurizada? As possibilidades de compra foram analisadas e, levando em conta o valor a investir e a previsão do mercado, uma decisão sobre a compra foi tomada. Qual é a decisão que foi tomada? Olha só o que que eu pensaria nessa questão de número 4 aqui para vocês. Eu pensaria da seguinte forma: como todas as alternativas ele gastou 1 milhão, esquece aquele 1 milhão. Vai pensar em cada apartamento. Vocês concordam comigo que nós temos apartamentos de 2 quartos, tá? Em apartamentos de 2 quartos, o que que tu percebe? Ele custa 200 mil, né? Vamos botar só 200, não vamos botar 200, opa, 220 mil aqui. Ele custa 220 mil. Só que ele rende exatamente quantos por cento no futuro? Ele vai render 5%. Vocês concordam comigo que 10% é 22, 5% vai ser 11. Então vocês concordam comigo que aqui o lucro vai ser de 11 mil em cada apartamento? Já no apartamento que nós temos 3 quartos, a gente tem que analisar que são os apartamentos de 3 quartos sem varanda. Nos apartamentos de 3 quartos sem varanda, o que que acontece? Ele tem um custo de 300 mil, tá? Ele tem um custo de 300 mil. Só que o rendimento é de 4%. E 4%, 1% vai ser 3, 4% vai ser 12. Então o lucro aqui é de 12 mil. Esse seria o lucro que tu teria exatamente no apartamento de 3 quartos sem varandas. Só que tem o apartamento de 3 quartos, que tem varanda, que é com varanda para vocês. E no apartamento que tem exatamente 3 quartos com varanda, o que que a gente sabe? A gente sabe que ele é 300 mil mais 15% desse valor, né? Mais 15%, vocês concordam que ele custaria exatamente 345 mil? Esse é o valor que ele custa. Só que eu tenho que pegar esses 345 mil, o que que eu vou ter que fazer?
eu vou ter que render aqueles 4% que ele rende. E 4% desse cara aqui vai dar uns 13 mil, 13,8 mil. Então aqui nós teríamos um lucro de 13,8 mil. Só pensa no lucro. E agora tu vai jogar com as alternativas. Galera, pensa comigo, na alternativa letra A, ele está dizendo que o lucro dele vai ser, ó, letra A. Qual que vai ser o lucro dele? Vai ser 4 vezes 2 quartos, que é 11 mil cada um. Então, 4 vezes 11 mil, isso dá um lucro de 44 mil. Na letra B, o que que a gente tem? A gente tem 3 quartos de 3 quartos de sem varanda. Então vai ser 3 vezes 12 mil, o que vai me corresponder a 36 mil de lucro. Letra B está eliminada, né, gurizada? A gente elimina. Na letra C, a gente tem 3 quartos de 3 quartos de 3 quartos com varanda. Então vai ser 3 vezes 13,8. 3 vezes 3,8, isso aqui vai me dar 39, 3 vezes 8, 24, 39, mais 2,4, isso vai me dar 41,4 mil de lucro. Letra C também está eliminada. A letra D são 3 quartos, 3 dormitórios de 3 quartos, então vai ser 3 vezes 11, né? Mais 3 vezes um quarto, né? Um quarto de. Desculpa, uma vezes um quarto de 3 quartos, sem varanda, que é 12 mil. 33 mais 12, isso vai me dar 45 mil. Opa, significa que a letra A agora está eliminada, porque eu vou ter mais rendimento na letra D por enquanto. E a letra E me dá o quê? Um de 2 quartos, um de 3 quartos sem varandas e um de 3 quartos com varanda. Então seria 11 mil de lucro, mais 12 mil, mais 13,8 mil de lucro. Isso aqui já vai te dar uns 36,8 mil de lucro. Consequentemente, a resposta que a gente vai ter que usar é a alternativa letra D, porque a letra D me deu um lucro maior. Eu faria essa questão dessa forma aqui, alternativa por alternativa, porque eu vejo como a forma mais fácil de ser resolvida aqui. Tranquilo, gurias? Posso falar hoje, né? Já que vocês só estão online aqui ao vivo. Beleza? Vamos lá. Questão de número 5. A questão de número 5 é que eu estou preocupado para vocês aqui, né? Por que que eu estou preocupado com essa questão? Porque eu acho que a questão de escala esse ano vai ser nesse naipe aqui. Olha só. A escala dessa planta é: na planta baixa de uma casa, um quarto retangular cuja área é de 24 metros quadrados e está representado por um retângulo, com lados de 0,10 metros e 0,15 metros. Qual é a escala dessa planta? Gurizada, tomem muito cuidado aqui ó, com essa palavra escala. Quando ele só falar para vocês escala, é porque ele quer a escala. Essa escala, vamos botar só a escala aqui, ó. Essa escala, ela é linear. É isso que vocês têm que se ligar que ela tem que ser uma escala linear aqui. Beleza? Então vamos lá. Quando ele fala que tu tem 24 metros, esse 24 metros é a tua realidade. 0,10 por 0,15 é um desenho. Então o que que eu faria? Eu calcularia a área do desenho. Vamos passar tudo para centímetro. Então, ao invés de usar 0,10 metros e 0,15 metros, eu vou usar com vocês 10 e 15. Então, eu tenho nesse caso aqui 10 centímetros vezes 15 centímetros, isso vai me dar 150 centímetros quadrados. Beleza? E agora, a realidade, tu tem o quê? Tu tem 24 metros quadrados. O que que tu tem que fazer? Lembra? Cria o parênteses. E aí tu tem que te ligar que 1 metro para centímetro equivale a 10 ao quadrado. Então isso aqui vai ficar como? 24 vezes 10 ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado para centímetros. Então isso aqui é 24 vezes 10 na 4 centímetros quadrados.
Beleza? E agora é ser feliz calculando a escala. Só que tu estás relacionando, essa escala está sendo calculada com áreas. Então tu vai ter nesse caso o desenho, 150 centímetros quadrados. Como já está tudo igual, já vou esquecer. Dividido por quem? Por 24 vezes 10 na 4, é porque eu tenho que acrescentar 4 zeros depois do 24. Agora vai lá, simplifica zero com zero. 15 e 24 mil eu posso dividir por 15. Dividindo por 15, isso aqui vai me dar 1 sobre 24 por 3, 8.600. E olha a letra D querendo que tu marque. Não, não é a letra D a tua resposta. Por que que não é a letra D a tua resposta? Porque justamente essa escala que nós calculamos aqui, ela é uma escala que envolve a escala das áreas. Então, ela é uma escala superficial. Como eu quero chegar na escala linear, conforme eu entendi ali no enunciado, a escala linear vai ser a raiz quadrada da escala superficial, que é 1 sobre para 1.600. Raiz quadrada de 1, 1. Raiz quadrada de 1.600, 40. Então, a escala que nós vamos ter que usar desse desenho é uma escala de 1 para 40, e 1 para 40 é o que nós temos na alternativa letra B. Toma muito cuidado com escala lá no domingo, quando vocês estiverem fazendo a prova de vocês do Enem, tá? Obviamente, para uma prova do vestibular, questão de escala, a URGS pode te cobrar, tá? Mas é pouco provável que uma questão de URGS venha a ser colocada, tá? No Enem PPL, tivemos duas questões de escala. E essa segunda questão, ela também me chama atenção. Por quê? Porque eu vejo o Enem querendo cobrar os dois tipos, tá? Sor, não entendi porque a escala que tu achou é superficial. Olha ali, Manu, tu tem que te ligar que quando eu calculei a escala, tu concorda que eu estava trabalhando com centímetros quadrados? Eu estava calculando com centímetros quadrados. E ao calcular com centímetros quadrados, eu estou relacionando áreas. Então, quando eu estou relacionando áreas, consequentemente, essa escala é uma escala de áreas, que é o que nós chamamos de escala superficial aí. E da escala superficial para linear, eu tenho que extrair a raiz quadrada. Acontece muito, Manu, do Enem pedir ao contrário, de ele te dar a escala linear e tu ter que calcular a escala superficial, tá? Ou ele estiver relacionando com a área. O Enem do ano passado, 2024, o Enem primeira aplicação, ele cobrou isso, né? De tu ter que elevar a escala ao quadrado porque ele queria relacionar áreas, ele queria saber a dimensão do desenho em centímetros quadrados. Tranquilo, Manu? Foi? Entendeu? Bora lá. Então tá, vamos para a questão de número 6. Essa questão de número 6, ela já caiu na prova do Enem inúmeras vezes. Inúmeras. Olha só o que que nos fala a questão. A escala que deve ser empregada para essa produção é: um pintor pretende fazer uma reprodução do quadro Guernica, que é em uma tela de dimensão 20 por 30. Essa obra, de autoria do espanhol Pablo Picasso, é uma pintura com 3,6 metros de altura e 7,8 metros de comprimento. A reprodução a ser feita deverá preencher a maior área possível da tela, mantendo a proporção entre as dimensões da obra. A escala que deve ser empregada para essa reprodução é. Galera, o que que a gente tem que se ligar aqui nessa questão? Eu vou dar uma dica para vocês, tá? Uma dica para vocês ganharem tempo. Vocês têm que relacionar sempre o menor lado real com o menor lado da folha. O maior lado real com o maior lado da folha, certo? E eu já vou te dando a morta. Eu já vou te dando a morta. A escala que tu vai ter que sempre usar é escala em relação aos lados maiores, tá? É sempre em relação aos lados maiores, nunca em relação aos lados menores. Por quê?
Porque o lado menor, ele vai se reduzir proporcionalmente ao lado menor. O lado maior vai se reduzir em relação ao lado maior. Porque se tu quiser reduzir o lado maior com a escala do menor, não vai caber naquele teu recipiente. Certo? Vou te dar o exemplo para tu entender aqui. Eu vou fazer a escala, primeiro a escala. Opa, não é isso aqui. Eu vou fazer a escala com a altura. A escala com a altura. Vocês concordam que eu tenho 360 centímetros, né? E aqui os 3,6 metros é 360 centímetros. Só que eu vou botar em 20 centímetros. Então, 20 está para 360. Simplificando, isso aqui dá 1 para 18. E tem, olha ali a letra B, 1 para 18. Só que se tu fizer a escala pelo comprimento, tu vai ter o quê? 30 para 780. Que quando tu simplificar isso aqui, vai me dar 1 para 26. 1 para 26. Aí vocês devem, Sor, mas por que que eu não posso usar a letra B como resposta e sim a letra E como resposta? Tá? Para vocês entenderem. Porque se eu pegar essa medida de 7,8 metros e multiplicar por um 18avos, ou seja, tentar reduzir 18 vezes, olha o que que vai me dar. Vai me dar 780 divididos por 18. E isso vai dizer que no desenho eu teria que ter essa figura 780 dividido por 18, isso vai me dar aproximadamente 43 centímetros. Só que lembra, a folha ela só tem 30 centímetros, ou seja, não iria caber dentro da tua folha. Claro que se coubesse, aí tu usa a menor, tá, galera? Por quê? Porque a menor não, a maior escala, mas o menor denominador. Porque ele queria essa informação aqui, ó, a maior área da tela, a maior área possível. Quando tu quiser a maior área, lembrem que vocês vão ter que usar exatamente a menor escala, só que tem que caber o teu desenho lá dentro. Essa é uma pegadinha que pode aparecer para vocês e eu acho bem ruim errar uma questão de escala na prova do Enem. Tranquilo aqui, gurizada? Ou gurias, hoje aí sendo colocado para vocês nessa questão aqui. Bora lá para a próxima questão, questão de número 7. E essa questão de número 7, tu só consegue resolver ela via alternativa. Por quê? Qual expressão fornece a altura em metro da coluna de líquido dentro desse tanque em função do tempo t em segundo? O que que ele está querendo dizer? Ele quer que tu use o tempo para descobrir a altura desse recipiente, tá? É isso que ele está te dizendo. Um tanque de armazenamento de líquidos tem o formato de uma pirâmide reta de base quadrada, cujo plano que contém essa base é paralelo a um plano, a um solo plano e horizontal. Esse tanque tem capacidade de 240 litros e altura de 2 metros. Inicialmente vazio, nele é despejado um líquido a vazão constante de 0,015 metros cúbicos por segundo. Qual é essa expressão? Então, olha só, galera. Se vocês fossem querer calcular o volume desse cara, não vai adiantar nenhuma coisa. O que que eu pegaria? Eu sei aqui que aqueles 240 litros equivalem a 0,240 metros cúbicos ou 0,24 metros cúbicos, certo? Agora o que que eu faria? Eu iria descobrir o tempo, porque a altura é 2, tu já sabe que a altura é 2. Então o que que eu faria assim? Eu pegaria esse 0,24 metros cúbicos e iria dividir por quem? Iria dividir por 0,015, certo? Agora, dividindo 0,24 por 0,015, isso é a mesma coisa que 240 divididos por 15.
o que vai me dar exatamente 16. O que que é esse 16? 16 segundos. Ou seja, nós queremos a expressão que o tempo é 16 segundos, só que a altura tem que chegar em 2. Lembra que a altura que ele te disse aqui, ó, desse teu sólido é exatamente igual a quanto? A 2 metros. Então, tu vai lá para as tuas alternativas. Tu vai colocar 16 no lugar do T. Na letra A, quanto é que dá 16 dividido por 2? Vai me dar 8. Então, eu vou ter raiz cúbica de 16 divididos por 8, por 2. E 16 divididos por 2 dá a raiz cúbica de 8. E a raiz cúbica de 8 dá 2. Realmente é a alternativa à letra A. Por quê? Porque eu cheguei na altura 2 metros, que era o que eu queria. Pronto, corre para o abraço. Tua resposta alternativa à letra A. Tranquilo, gurizada? Entenderam aqui a nossa questão de número 7 para vocês? É uma questão que eu não vejo outra forma de resolver aqui para vocês. Beleza? Próxima questão, essa questão ela pode vir para vocês pelas pela ideia de frequência na parte da estatística, tá? O cantor selecionado foi o. Os integrantes da banda decidiram selecionar o cantor que apresentou a maior frequência média nos 3 testes. Galera, se eu quero a maior frequência média, eu não vou calcular a média. O que que eu vou fazer? Se eu quero a maior média, eu quero obrigatoriamente a maior soma dos termos. Então, quando ele já fala a maior frequência média ali para vocês, tá? Quando ele fala isso aqui é a maior frequência média, tu já vai só fazer a soma dos teus termos. E aí ele fala ali que tem as 3 frequências. Então, o que que tu vai ter que fazer nessa questão aqui? Basta vocês somarem. Aqui, deixa eu só separar. Deixa eu só. Aqui, tá? A questão de número 8 era só separarem quem? A soma de cada uma das frequências para ter exatamente a frequência que vai te gerar exatamente a maior média aqui para vocês. Então vamos lá. Na primeira, vamos aproveitar ali a tabelinha que a gente tem. 380 mais 410 dá exatamente 790. 790 mais 470 dá 1260. Isso, 1260. Agora, na segunda, eu vou ter ali, ó, mais. Então, eu vou ter 330 mais 350, 680 mais 400, isso dá 1170, 1170. Tá eliminada a B. Agora, a 3, eu vou ter 420 mais 420, isso dá 840. 840 mais 390 dá 1230, né? 1230. Consequentemente, a C está eliminada, porque é o primeiro tem a maior frequência, a maior soma. Agora a próxima. Aqui eu teria 3 vezes 4 dá 12, 1.200, 1.200, 1.024, 1.024 mais 7, 1.030, 1.221, 1.221. A 4 também está eliminada. E vamos para a quinta na maior soma. Vamos ver aqui. Eu tenho 310 mais 380 dá 690. Já não vai fechar porque o próximo é 480. Isso vai me dar 1.170, né? Então a gente vai escolher o cantor A, porque o cantor A tem a maior média. Por quê? Porque ele tem, consequentemente, a maior soma. E aí matamos a alternativa letra A para vocês. Tranquilo? Bora lá. Próxima questão, questão que vai aparecer na tua prova do Enem domingo. E essa questão aqui tu não pode errar nem a pau juvenal. Por quê? Ele fala a representação numérica dessa quantidade de relâmpagos é. O relâmpago é um fenômeno natural que gera muitas tempestades elétricas no estado de Zulia, Venezuela.
por registrar a maior concentração de relâmpagos do mundo. Aqui não disse nada. De acordo com a estatal Agência Venezuelana de Notícias, chegou-se a registrar em um único ano 1.176.000 relâmpagos. Então, 1.000.000 tem que ter, depois do 1, 6 números, 176. Só que é 1.000.000 mais 176. Então, isso vai me dar a alternativa letra A. Nem tem cálculo nessa questão. Corre para o abraço. Tranquilo? De boa, gurizada? Essa era a questão de número 10. Não tem o que fazer, tá? Questão de número 10. Vamos lá para a gente resolver. Vocês estão vendo, tá? Que eu tô indo bem rápido, porque essa é a minha ideia, porque ao final da aula eu quero comentar algumas coisas que eu acho que pode cair, o que vocês devem se lembrar para a hora da prova, tá certo? Questão de número 10 fala: o pet shop escolhido foi. Então vamos lá. O dono de dois cachorrinhos, um Shih Tzu e um Poodle, fez uma pesquisa na internet sobre preços de banho para seus cães em 5 lojas próximas à sua casa. Ele pretendia levar os dois cachorrinhos a um mesmo pet shop naquela semana para tomar um banho. O local escolhido foi o que apresentou o menor preço para banho de dois cachorrinhos. Lembra que ele tem um Shih Tzu e um Poodle. Olha só, vamos ali para a opção 1. Vamos fazer opção por opção aqui. Opção 1, opção 2, opção 3, opção 4 e opção 5 aqui. Eu tenho vira-lata, vira-lata sai mais barato. Então, olha só, gurizada. Na opção 1, tu paga R$ 29 pelo Shih Tzu e 18, só que na promoção da semana, no Poodle tu vai pagar 15. Então é 29 mais 15. E 29 mais 15 vai me dar um valor de R$ 44. Na segunda opção, ele fala ali 23 para o Shih Tzu e 20 para o Poodle. Só que é 10% de desconto para os cães da raça Poodle. Então 10%, então tu vai fazer assim, ó, R$ 23 mais 20 vezes, se é 10%, é 20 vezes 0,9, ou seja, é 1 menos 10%. Ou seja, 10% é R$ 2. Então vocês concordam que é 23 mais 18. E 23 mais 18, isso vai me dar 41. Opa, a letra A está eliminada, né? Essa aqui eu já vou eliminar. Por quê? Porque a B, que é a 2, já me dá um valor menor. Na terceira, é R$ 25 o Shih Tzu e 20 o Poodle. Só que a promoção da semana é: traga dois cachorrinhos para tomar banho e ganhe R$ 5 de desconto. Então, na terceira, o que que eu teria? O valor total seria 25 mais 20, que é 45, só que eu tenho um desconto de R$ 5, o que vai me dar 40. Opa, a letra B está eliminada. Agora, a quarta opção, R$ 22 o Shih Tzu, 28 o Poodle. Traga dois cachorros para tomar banho e ganhe 10%. Então seria 22 mais 28, isso vai me dar 50. Agora tu reduz 10% para vocês. E isso vai dar 10% é menos 5. Consequentemente, vai ter que custar 45. Tá eliminado, né? Porque a terceira ela já é menor. E a última diz o quê? Que tu vai pagar 30 pelo Shih Tzu e 24 pelo Poodle. Só que é 20% de desconto para cães da raça Shih Tzu, tá? Shih Tzu tem 20% de desconto. Como tu tem 20% de desconto, vamos lá, 10% de 30 é 3, 20 vai dar 6. Então o Shih Tzu tu vai pagar 24. E o Poodle tu paga 24. E 24 mais 24 dá 48. Consequentemente, o último está eliminado. Ficamos então com a nossa resposta, a opção 3, que ele vai levar. É bom que, obviamente, essa pessoa confie aí para não dar problema para o seu cachorrinho aí. Questão de número 11. Olha só essa questão de número 11 que fala para nós aqui sobre chuva. Eu tô com medo, tá, gurizada? Eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, como a gente teve a enchente, o Enem vai falar bastante para nós em matemática sobre as enchentes
do ano passado. Vamos lá. Após um período de seca e baixa nos níveis do reservatório, né, que a gente tem, dos níveis dos reservatórios de água, pesquisadores registraram num certo período os seguintes volumes de chuva e quantidades de níveis de precipitação em 5 reservatórios. Um dos parâmetros utilizado nessa pesquisa é a razão entre o volume de chuva e a quantidade de dias. Qual é a maior razão? Galera, não tem como fugir dessa questão a não ser fazendo uma por uma. Então, um, dois, três, quatro e 5. Olha só o que a gente tem aqui. Na um, eu vou ter que pegar 350 e dividir por 29. Isso aqui tu vai talvez perder um pouquinho de tempo. Se fosse 30, até ficaria de boa. Seria 11, alguma coisa. 350 por 29 vai me dar 12,6 aqui. Faz naquele cantinho maroto ali esse cálculo, tá? Só uma casa decimal, não precisa mais do que isso. Na segunda, eu teria que fazer 382 sobre 20, sobre 30. Isso aqui sobre 30, isso aqui vai me dar uns 12,7, beleza? Aproximadamente, tá? Só com uma casa decimal. Como eu quero a maior razão, a primeira já está eliminada, tá? Depois, a terceira vai ser 390 sobre 31. Isso aqui vai me dar 12,6 aproximadamente. De novo, né? 12,6 aproximadamente aqui para nós. E galera, eu tô arredondando bem, bem de boa aqui, tá? Aí depois a quarta seria 389 sobre 33. É óbvio que vai ser menor, né? Porque aqui, ó, galera, em relação à anterior, eu diminuí o numerador e aumentei o denominador. Isso aqui vai me dar 11, uns cagados, nem vou fazer. E a quinta, ele tá dizendo que é 338 por 29. Compara lá com a primeira. Lembra que a primeira era 350 sobre 29 e deu 12,6. Como eu estou diminuindo o meu numerador e mantendo o denominador, vai ser menos do que 12,6. Isso aqui vai me dar uns 11, uns cagados. Tá? Também não vou fazer o cálculo, mas eu sei então que não pode ser nem a 4 nem a 5. Logo, a minha resposta vai ser a opção 2, porque eu quero a maior razão. Essa aqui tu vai ter que perder um pouquinho de tempo, mas tu não pode errar. Tranquilo? Bora lá. Vamos para a próxima questão. Próxima questão, questão de número 12. Questão de número 12 diz o seguinte aqui para nós. Qual cidade a pessoa deve escolher para satisfazer adequadamente a recomendação médica? Então, nós vamos ter que escolher uma cidade. A gente já pode ver que tem 5 cidades. Já te prepara. Já te prepara. Tu vai ter que fazer o quê? Cidade por cidade. Uma pessoa planeja fazer um intercâmbio com duração de 2 meses consecutivos, a serem escolhidos dentre os meses de abril, maio, junho e julho, certo? A tabela apresenta 5 cidades possíveis de intercâmbio com as respectivas temperaturas máximas mensais registradas no mesmo período. Seu médico recomendou que, com base nos dados fornecidos na tabela, ela escolhesse a cidade que apresentasse em 2 meses consecutivos a maior média. Acabou. Como ele quer a maior média, gurizada, tu vai pegar a maior soma entre 2 meses consecutivos. Vamos pegar aqui, vamos de novo, alternativa por alternativa. Galera, tu vai somar aqui, ó, sempre os 2 meses consecutivos, tá? Sempre 2 meses consecutivos. E a maior soma que tiver aqui para vocês, nesse caso, vai ser exatamente quem? Vai ser exatamente a cidade que ele vai ter que escolher, porque ele quer a maior média. Então, consequentemente, vai ser a maior soma. Então, vamos lá. Temos a cidade X, depois a cidade Y,
cidade Z, cidade W e depois cidade K. Vamos fazer ali, ó. 17 mais 27, isso vai me dar 44. Então, aqui 44. Vou fazer abril, maio, primeiro de todas. No Y, 24 mais 22, isso vai me dar 46. 20 mais 20 vai me dar 40. 23 mais 24, isso vai me dar 47. E 19 mais 25 dá 44. Isso é na primeira média. Agora, na segunda média, vai lá. 27 mais 20, 47. Depois, 22 mais 21 vai me dar 43. 20 mais 28, 48. 24 mais 20 vai me dar 44. E 25 mais 26 vai me dar 51. Ó, já por enquanto estamos ficando com a cidade K. E para finalizar, agora nós vamos para a soma dos últimos 2 meses. Então, 20 mais 25, 45, né? 45. Depois, 21 mais 25, 46. Depois, 20 mais 28, 48. 19 mais 20, 39. E 26 mais 19, 26 mais 19, isso aqui vai me dar 45. A gente teve a maior soma aqui, ó, de média vai ser aqui 51. Consequentemente, a gente vai ter que escolher então a cidade K. E a cidade K é o que nós temos na alternativa letra E, porque como eu quero a maior média, consequentemente eu vou para a maior soma fornecida para nós aí. Tranquilo? De boa, gurizada. Fizemos a questão 12, vamos para a questão 13. Estamos quase ao final. Vocês estão vendo que eu peguei questões muito trabalhosas braçalmente, de propósito, para dar dicas nos cálculos que eu estou fazendo. De novo, empresa 1, 2, 3, 4, 5. Se preparem domingo, né? Para aquele alongamento aqui, ó, da mãozinha antes da prova. Por quê? Porque tu vai ter muito cálculo braçal na prova do Enem 2025. Te prepara. O Enem PPL nos disse isso. Tá certo? A empresa escolhida foi a. Uma escola analisou as propostas de 5 empresas para alugar uma máquina fotocopiadora que atenda à demanda de 12 mil cópias mensais. Cada empresa cobra um valor fixo de aluguel da máquina, mais um valor proporcional, ou seja, em relação à quantidade de cópias. Assim, o custo do aluguel de uma máquina que atenda à demanda de X cópias mensais em cada uma das 5 estão ali. A escola escolheu a empresa que apresentou a proposta que fornecia o serviço com o menor custo. Vai ter que fazer empresa por empresa. Então vamos lá, empresa 1. O que eu tenho que fazer? 500 vezes, né, mais 0,04 vezes 1.200. Então aqui eu vou ter, nesse caso, 4 vezes 120, isso dá 480, 480, 4.800, desculpa, 4.800 vezes 4.800 vezes 500, isso, 4.800, né? Deixa eu ver, 1% seria 1.200, 4% é isso aí. Então, isso aí é 4.800, 4.800 mais 500, isso vai me dar 5.300. Esse é o custo que a gente vai ter na primeira. Tá? Na segunda, olha só na segunda o que a gente tem que se ligar. Galera, aumentou o valor fixo de 500, ó, aumentou para 800. E aqui o 0,4 também aumentou para 0,05. Ou seja, eu botei aqui, tá? Já entendi aqui meu erro aqui, gurizada. Aqui eu tinha botado antes 0,04, é 0,4, tá? Aqui eu errei, tá? Tá, mas vai dar isso, 4, vai me dar 40, isso aí, fechou, tá? Então, nesse caso aqui, aumentou. Se aumentaram os dois caras, obviamente, a segunda, tu já elimina, porque ela vai ser mais do que 5.300, não tem como ser menos. Agora, a terceira afirmação.
A terceira afirmação, olha o que que a gente tem. A gente tem, nesse caso, para nós, o quê? 2.000 fixo, beleza? Mais 0,2 vezes as 12.000. O que que isso vai ser aqui? Vai ser 2 vezes 1.200, 2.400, mais 2.000, isso aqui vai me dar 4.400. Opa, já está bem melhor, né, do que a primeira. Então já eliminamos a primeira. Já foi R$ 1.000 a menos. Vamos para a nossa quarta. Olha a quarta. O que que eu tenho? Eu tenho que o valor fixo é para 1.100 mais 0,25 de exatamente 12.000 cópias. Isso aqui vai me dar 0,25, é um quarto daquele cara ali. Um quarto vai me dar exatamente 3.000, de 12.000 vai me dar 3.000. 3.000 mais 1.100, isso vai me dar 4.100. Opa, quem é que está eliminado? A terceira. E agora vamos para a última, que é a quinta. Na quinta, nós temos que o valor fixo é de 600 mais 0,3 vezes 1.200. Isso ali vai me dar 3.600 mais 600, isso aqui vai me dar 4.200. E nós temos então que a última também está eliminada, logo ficamos com a letra D, Dinamarca, tá? Porque ele quer que tenha o menor custo para vocês, aí fecharia a letra D. Tem que fazer alternativa por alternativa, tá, gurias? Não tem como fugir aí dessa questão sem fazer alternativa por alternativa. Vou aproveitar a questão de número 14 para lembrar o que eu quero que vocês saibam de probabilidade, tá? Porque probabilidade, vocês precisam saber o básico. O resto é tudo interpretação. Probabilidade, lembrem, é o que eu quero dividido pelo que eu tenho, tá? Lembrem sempre disso aqui, tá? O resto, o E troca para uma multiplicação, o OU troca para uma divisão. Olha lá, a probabilidade de a bicicleta ser sorteada para um funcionário que tem exatamente 2 filhos é. Então eu quero que esse funcionário tenha 2 filhos. Uma empresa com 425 funcionários resolve sortear numa festa comemorativa uma bicicleta entre os funcionários que têm filhos. Dos seus 425 funcionários, 68 não têm filhos. 153 têm um filho e 119 têm 2 filhos. E o restante tem mais de 2 filhos. Cartões com um único número impresso serão distribuídos a funcionários que têm pelo menos um filho, ou seja, no mínimo um filho. Cada funcionário receberá no máximo um desses cartões. Olha só, o que que tu quer? O que que tu quer? Eu quero que seja sorteado com 2 filhos, né, gurizada? Então, com 2 filhos, a gente tem 119 funcionários. Só que o que que eu tenho? O que que eu tenho? Eu tenho com filhos. Com filhos. Por que com filhos? Porque eu tenho que pensar aqui. Como são 425 funcionários, eu sei que 68 não têm filhos, então eles não vão participar do sorteio. É essa a pegadinha dessa questão. Então, 425 menos 68, isso vai me dar 357. Isso, 357. Então, a probabilidade vai ser 119 sobre quanto? Sobre 357. O que te deu a alternativa letra D, Dinamarca. Tomem cuidado com a questão de probabilidade para não cair na pegadinha dela ali e ainda errar uma questão que nesse caso é uma questão fácil. Bora lá. Vamos lá, faltam poucos. Faltam só 6 questões aqui para nós, né? 15, 16, 17, 18, 19 e a 20, tá? Questão de número 15. Essa questão ela é clássica de aparecer também na prova da URGS, tá? Ultimamente tem caído pouco.
mas são questões bem legais. As exigências da fábrica são atendidas pelo tipo de lata apresentado na opção. Uma fábrica utiliza latas cilíndricas com embalagem de seus produtos. Para embalar um novo produto, essa fábrica necessitará de latas cilíndricas com no mínimo o triplo da capacidade volumétrica. Pronto, acabou a questão. E o menor custo. O representante, blá 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 blá, relacionou qual é a lata que vai escolher. Galera, o volume de um cilindro é dado por π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Só que ele quer que tudo isso aqui fique multiplicado por 3, certo? Então isso aqui tem que dar quanto? Tem que aparecer aquele 3 ali, só multiplicando. Vai pelas alternativas. Primeira, multiplicar a medida do raio por 6 e manter a altura. Galera, o volume dessa aqui vai ficar como π vezes 6r ao quadrado vezes a altura. Só que 6 ao quadrado dá 36, então vai ficar 36 π r ao quadrado h. Não é a primeira. A primeira vai te dar 36 vezes maior. Na segunda, o que que tu tem? O volume vai ser dado triplicar as medidas da área da base. Então, aquele πr ao quadrado fica triplicado. Triplicar as medidas da área da base e da altura, só que da altura também. Então, vai ficar 3πr ao quadrado vezes 3h. Isso aqui vai me dar quanto? Vai me dar 9πr ao quadrado vezes h. Consequentemente, a 2 também está eliminada, certo? Agora nós vamos para 3. Na 3, triplicar a medida do raio e manter a altura. O que que vai acontecer? Vai ser π vezes 3r ao quadrado e manter a altura. Só que 3 ao quadrado é 9, então vai me dar 9π r ao quadrado vezes a altura. Ou seja, a 3 também está eliminada. Agora a 4. A 4, o que que a gente tem ali na 4? Na 4, ele nos fala o seguinte: manter a medida do raio e triplicar a da altura. Então, eu vou ter nesse caso, o volume é π r ao quadrado vezes 3h. Fechou, né? 3 vezes π r ao quadrado vezes h. Consequentemente, o que ficou triplo é a quarta. Nem precisa fazer a quinta, tá? Porque a quinta triplica o raio e triplica também a altura. Então vai ficar 9 vezes 3, 27 vezes maior. Fechou? Fechou. Olha só a questão de número 16. Questão de número 16 diz o seguinte: o valor aproximado da medida da altura das novas embalagens em centímetro é: uma empresa produz embalagens para acomodar seu produto. As embalagens atuais são cilíndricas e medem 16 centímetros de diâmetro e 20 de altura. A pedido da direção, as embalagens terão um novo formato. Elas serão forma de paralelepípedos reto-retângulos, de base quadrada, de lado medindo 16 centímetros. A capacidade delas deverá ser pelo menos de 400 ml. Lembra, 1 ml, ó, 1 ml é igual a exatamente 1 centímetro cúbico. A capacidade delas está. Qual é o valor que tu vai atingir a altura das novas embalagens? Galera, ele está dizendo nessa questão que o volume do cilindro mais 400 centímetros cúbicos tem que dar o volume de quem? Daquele prisma ou paralelepípedo. Eu vou chamar de prisma porque a base é um quadrado, tá? De lado 16 por 16. Então vamos lá. Volume do cilindro vai ser π vezes o raio. O raio, ele nos disse que o diâmetro é 16, então vai ser o raio é 8 ao quadrado, vezes a altura que é 20, mais 400. Isso é igual a quem? Ao volume do prisma, que é uma de base quadrada. Então vai ser 16 ao quadrado, vezes a altura. Tá? Aqui eu começaria a tentar simplificar, gurizada. Por quê? Eu vou primeiro escrever aqui, ó, 16 π vezes. O π ele mandou eu usar 3, então eu vou colocar 3 aqui.
O 8 ao quadrado é 64 vezes 20 mais 400 é igual a 16 vezes 16 vezes h. Olha só como fica legal se tu começa a simplificar. Eu posso dividir ambos os lados, vamos lá, vamos dividir ambos os lados por 4, tudo por 4, só que toma cuidado que tu tem uma soma do lado esquerdo. Então tu vai dividir as dois pedaços. Se eu dividir 64 por 4, isso aqui vai me dar 16, né? Isso aqui vai me dar 16, vou botar embaixo. O 400 por 4, isso aqui vai me dar exatamente 100. E o 16 por 4 dá 4. Dá de novo para dividir por 4, né? Então vamos dividir por 4. O 100 por 4 vai me dar 25. O 16 por 4 aqui vai me dar 4. E aí agora tu resolve. Por quê? Porque tu não tem mais o que simplificar ali, o 25 é ruim. Então tu tem nesse caso 4, vamos lá, 3 vezes 4, 12. 2 vezes 2 vai me dar 12 vezes 2, isso vai me dar 24. 240 mais 400 dá 640, é igual a 16H. Então, nós temos 16H, o H é igual a 640 sobre 16. E 600 e... Isso, 640, isso, né? 640 sobre 16. Que eu errei aqui, Guza. Meu Deus, o que eu errei? Não, eu errei. Não pode ser isso. Não, aqui eu errei. Não é 640, é 240 mais 25, né? 240 mais 25, isso aqui vai me dar 265. Que eu somei com 400? Vocês viram que viagem? Isso é igual a quem? A 16H. Logo eu vou chegar que o H é 265 sobre 16. E 265 sobre 16, 10 daria 160, então é mais. Metade de 160 é 80. Então eu tenho 160 mais 80 dá 240. Pode ir mais um 16, né? 240 mais 16 vai me dar 256. Depois já passa. Então isso aqui vai me dar uns 16, alguma coisa. Só que ele quer a maior das alturas para que aquilo tenha essa capacidade. Consequentemente, a nossa resposta tem que ser 17, que a gente vai usar aqui para vocês. 17 é o que nós temos na alternativa letra C. Comparação de sólidos, tá? O Enem ama esse tipo de questão, tá? Ele adora comparar sólidos para vocês. Estamos quase acabando, gurizada. Gurias, dá para dizer hoje. Questão de número 17. A quantidade mínima de gasolina em litro, com que essa pessoa deve reabastecer seu veículo nesse posto antes de seguir viagem é: uma pessoa decide fazer uma viagem de automóvel cujo trecho a ser percorrido é de 560 quilômetros. Ela partiu com o tanque contendo 50 litros de gasolina e parou para descansar em um posto de combustível que ficava a 80 quilômetros do destino. Na faixa de velocidade em que ela dirigiu até essa parada, o rendimento médio de seu veículo foi de 12 quilômetros por litro. Sabe-se que, em certa faixa de velocidade, o rendimento médio de seu carro é de 16 quilômetros por litro. Decide alterar sua velocidade para percorrer o trecho final da viagem de forma a garantir esse maior rendimento. Aproveitando que se encontra em um posto de gasolina, essa pessoa pretende reabastecer seu carro de modo a conseguir chegar ao seu destino com pelo menos 25 litros de gasolina no tanque. Então, o que eu pensaria nessa questão? Lembra que ele quer ter 25 litros quando chegar em casa. Então, olha só, gurizada. Ele parte de um ponto que eu vou chamar de um ponto A e ele quer ir até uma cidade que está num ponto B. Essa distância toda que ele nos disse aqui, ele nos falou que vale exatamente 560 quilômetros. Só que ele parou antes. Ele parou aqui. Aqui foi a parada.
essa parada me diz que faltam 80 quilômetros para finalizar o percurso. É isso que ele me falou. Consequentemente, ele já percorreu exatamente quantos quilômetros? Ele percorreu 480 quilômetros. Isso é o que ele percorreu. 480 quilômetros. Agora tu vai fazer assim, na primeira faixa, lembra que ele tinha 50 litros. Na primeira faixa, que é a faixa que nós chamamos de A até a parada. O que que acontece? O consumo dele, ele nos disse que era de exatamente 12 quilômetros por litro. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse 480 quilômetros e dividir por 12 para saber o quanto ele consumiu. O quanto ele consumiu vai ser exatamente aqui 40 litros. Isso é o que ele consumiu na primeira parte. Então, sobram ainda 10 litros. Na segunda parte, que vai da parada até a cidade B, ele nos disse que o rendimento que ele vai fazer é de 16 quilômetros por litro. Como tu tem 80 quilômetros para percorrer, tu divide por 16. Isso vai dar 5 litros. Qual é o consumo que ele teve até ali? O consumo total que ele vai ter é os 40 litros mais os 5. Então ele vai consumir 45. Só que lembra, ele tinha 50 litros. Então ele tinha 50 litros. Quanto ele tinha? 50. Só que ele tinha 50 e ele gastou 45. Quanto ele tem no seu tanque? Ele tem no seu tanque 5 litros. Só que lembra, ele quer ficar com 25 litros quando chegar no destino. Então, como ele tem 5 litros, para ele chegar no final com 25, eu sei que para chegar em 25, eu vou ter que pegar o quê? Os 25 e tirar 5. Logo, ele vai ter que abastecer com 20 litros de gasolina aqui. E 20 litros é o que nós temos na letra D, Dinamarca. Ainda bem que não tem 25, né? Ainda bem que não tem como 25 na letra, em alguma alternativa. Foi? Estamos acabando. Faltam 3. Questão de número 18. A expressão algébrica que representa a área total reflorestada em hectare no final de N anos é: visando obter créditos de carbono, uma empresa emissora de gases de efeito estufa elabora um projeto de reflorestamento em uma cidade, em uma área desmatada. De acordo com o projeto, no primeiro ano serão reflorestadas 500 hectares. A partir daí, a cada ano, a área total reflorestada será aumentada em 50%. Qual é a expressão AN da área reflorestada ao final de N anos? Gurizada, pensem da seguinte forma. Olha só que questão legal, até mesmo para a prova da URGS, né? Tu tem o quê? Tu tem no primeiro dia que seriam reflorestadas 500. No segundo dia, no segundo ano, né? O segundo dia aqui, tanto faz, vão ser 500 mais 50%. Então vai ser 50 vezes 1,5. Aumenta 50%. Depois, no terceiro, o que que tu vai ter? Tu vai ter um novo aumento de 50%. Ou seja, tu multiplica de novo por 1,5. Então vai ser 500 vezes 1,5 ao quadrado. Sempre tem que ir multiplicando por 1,5. Então, o que que tu percebe? Tu percebe que aqui, ó, o teu primeiro termo, o teu enésimo termo, é o primeiro termo vezes a razão elevado na n menos 1. Por que na n menos 1? Justamente porque nós estamos falando em uma PG multiplicando sempre pela mesma constante. Então, o enésimo termo é igual ao primeiro, que é 500, vezes 1,5 elevado na n menos 1. O que nós temos aqui na alternativa letra B, bolota para nós. Questão de número 18 aí. Vamos lá. As duas últimas, a penúltima bem de boa
E a última mais fácil ainda. Olha só, a distância entre o Sol e a Terra em quilômetros, escrita como uma potência de base 10, é só potência de base 10, tá? Então olha lá, as distâncias no espaço são tão grandes que seria muito difícil gerenciar os números medindo-os em milhas ou em quilômetros. Então, os astrônomos criaram uma medida padrão, o ano-luz. Um ano-luz é a distância percorrida pela luz no vácuo durante um ano. Para se ter uma ideia, um segundo-luz é igual a 300 mil quilômetros. Ou seja, se dois objetos estão separados por um segundo-luz, a distância é de 300 quilômetros. Na imagem, tem-se a representação da Via Láctea, no qual, no círculo em detalhe, as distâncias entre o Sol e a Terra é igual a 8 minutos-luz. A distância entre o Sol e a Terra em quilômetros, em potências de base 10 é. O que que tu teria que te ligar nessa questão de número 19? Ele fala ali, né? Um segundo luz, ele nos fala que equivale a exatamente 300 quilômetros. 300 quilômetros. E 300 quilômetros eu posso escrever como 3 vezes 10 na 5. Só que ele fala que a Terra e o Sol estão a uma distância de 8 minutos-luz. Então, 8 minutos-luz. O que que eu tenho que me ligar aqui, ó? 8 minutos é 60 segundos luz aqui, né? 60 segundos. Então, o que que eu tenho que fazer? Vocês concordam comigo que eu tenho aqui 480 segundos luz? Se eu tenho 480 segundos luz e um segundo luz tem 3 vezes 10 na 5, o que que eu tenho que pegar com esse segundo luz aqui? Eu tenho que substituir por 3 vezes 10 na 5. E agora era só multiplicar. 480 vezes 3, isso dá 1440, né? 1440 vezes 10 na 5. Então, 1440 vezes 10 na 5 em potência de base 10 vai ser 144. Como a vírgula anda para a esquerda, 144 vezes 10 na 6. Acabou, tá resolvida. Questão facílima, o que nós temos na alternativa letra E. E bora lá para nossa última questão aqui, tá? E aí depois eu paro de escrever, vocês vão mais prestar atenção nas dicas que eu dou para vocês aí, tá? Olha só, a medida da área em centímetro quadrado desse modelo de pipa é: uma microempresa pretende fabricar pipas para revender no próximo verão. O modelo da pipa é representado pelo quadrilátero ABCD. Nessa representação, os segmentos AB, BC e CE medem respectivamente 20. E E pertence ao segmento AC e é ponto médio do segmento BD. A medida da área é tal. Galera, isso aqui é um losango, né? Essa pipa aqui. Então, quando ele diz que o segmento AB, BC, o AB, ele está dizendo para nós ali que mede 20. Depois ele diz que o segmento BC mede 34 e o segmento CE mede 30. O que que eu faria nessa questão aqui, tá? Gurias, vou falar assim. Lembrem sempre desses 3 triângulos retângulos aqui, ó. Sempre esses 3 triângulos retângulos. Primeiro, 3, 4, 5. Segundo triângulo retângulo, 5, 12, 13. Terceiro triângulo retângulo que sempre aparece: 8, 15 e 17. Esses são os triângulos pitagóricos. Pitagóricos que mais aparecem em provas de vestibular e de Enem. Decora. Se não decorou, tatua na tua coxa. Tá? Tatua na tua coxa para prova. Porque olhem para aquele triângulo aqui, ó. 34, 30. Ó, o triângulo retângulo, vou desenhar aqui, ó, para vocês. O triângulo retângulo 34
30. Galera, ou gurias, vocês concordam comigo que o 34 ele é 2 vezes 17? O 30 é 2 vezes 15. Então, esse cara aqui, o X, ele tem que ser quem? 2 vezes 8, que é 16. O que que tu sabe? Aqui é 16. Lembra que o ponto E era ponto médio, então aqui é 16 também. Ou seja, tu calcula a área de cima e dobra, tá? Porque lá embaixo, essa medida do DC também vai ser 34 e do AD também vai ser 20. Agora olhem para o outro triângulo retângulo que vocês têm lá, ó. Estão enxergando? Aqui é 20, aqui é 16 e aqui vai ser o Y que eu vou chamar. Pensem comigo nesse triângulo retângulo. O 20, o 20 é quanto? 4 vezes 5. O 16 é 4 vezes 4. E o Y, então vai ter que ser quem? 4 vezes 3. Consequentemente, o Y vai ser 12. Pronto. Tu acabou de matar a questão para calcular a área. Porque num triângulo retângulo, vamos chamar aqui, ó, área 1, área 2. E tu vai dobrar. A área do triângulo 1 seria quanto? Seria cateto vezes cateto, 12 vezes 16, divididos por 2. Só que aqui embaixo também é área 1, então eu tenho que multiplicar por 2. Então vai ser 12 vezes 16, né? Porque eu vou simplificar esse 2 com esse 2. E 12 vezes 16 vai me dar 10. 10 vezes 16, 160, 2, 32, 192. Essa é a área 1, que está lá no meu desenho. Agora a área 2. A área 2 também é aqui embaixo, certo? E em cima. Quem é a área 2? A área 2 vai ser exatamente 30, que é a base lá, ó, vezes a altura, que é 16. Cateto vezes cateto dividido por 2. Só que tu tem dois triângulos iguais a esse. Então tu multiplica por 2. Simplificou 2 com 2. 30 vezes 16. 3 vezes 16, 48. Soma, acrescento 0, 480. Então, o que que vai ser a tua área total? A tua área total vai ser os 480 mais os 192, o que vai me dar 672. Resposta letra E. E com isso, acabamos a nossa última lista de vocês como pré-prova e revisão para a nossa prova aqui. E, obviamente, é o que eu posso fazer, é boa prova para vocês.